nosso palestrante. Boa noite a todos. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui de volta no Grupo Espírita Cáritas, trazendo uma colaboração, não é, a respeito dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. E com muita honra também, porque nós somos o primeiro, né, colaborador desse ano de 2016. Né, a casa está reiniciando os trabalhos nesse ano novo que se inicia. Meus parabéns a todos, né, desejando um feliz ano novo, com muita paz, saúde e realizações para todos nós. Bom, o nosso tema hoje, que nós estamos trazendo aqui, é a doutrina espírita e o dever de proteger os animais. Eu sei, porque eu acompanho, né, nas redes sociais os eventos aqui da casa. Acredito que no ano passado vocês tiveram uma palestra sobre os animais e a doutrina espírita, né? Acho que com o irmão de Teresa, que trabalha esse tema também. Nós vamos, né, trabalhar um enfoque um pouco diferente, mas é sempre bom a gente estudar esse tema, que convivemos com ele no nosso dia a dia, não é? Em razão dos animais que são nossos amigos, né? E nossos companheiros, principalmente os animais domésticos. Muito bem. Eu tinha botado até uma musiquinha aqui nesse início, com essa exposição aí dos animais, que era a música dos Saltimbancos, né? Que começa, era uma vez, é ainda. Né? Um país onde os animais eram tratados como bestas, são ainda. Acho que vocês conhecem, né? Quem assistiu o filme, tem a peça de teatro Saltimbancos e tem o filme Saltimbancos Trapalhões, que aí tem toda essa música a respeito disso. Bom, e aí então o reino animal, que é o que a gente vai tentar tratar hoje, trazer alguns aspectos de como a doutrina espírita vê e fazer tentar falar um pouco do dever de proteger legalmente os animais. Alguns questionamentos que a gente pretende responder hoje, não é? Como a doutrina espírita compreende os animais? Os animais são espíritos? Fazem parte da cadeia evolutiva? Qual a relação entre o dever legal jurídico de proteger os animais no Brasil e a doutrina espírita? Bom, inteligência e vida. O Livro dos Espíritos é muito claro nesse sentido. A inteligência, ela não é essencial para a vida material, porque as plantas, por exemplo, elas são seres vivos, mas não possuem inteligência. O que já não ocorre com os animais. Nós sabemos que existe o trinômio, não é? Deus, matéria e espírito. E que o espírito, para manifestar a sua inteligência no plano físico, ele precisa de quê? Da matéria. Então, encarnado, não é? O espírito, para se encarnado, para que se manifeste no plano físico, ele precisa da matéria, do corpo. E o espírito, o atributo essencial do espírito é a inteligência. É essa manifestação da inteligência. Estaria esse atributo, a inteligência, presente somente nos espíritos humanoides, nos espíritos dos homens? Bom, como eu já coloquei aqui, isso está na questão 71 do Livro dos Espíritos. Sempre que a gente fizer menção à doutrina, a gente vai fazer menção de onde é que a gente tirou. É importante que vocês também posteriormente consultem, para que possam também tirar suas próprias conclusões. Reforçando o que eu disse, a inteligência somente pode se manifestar nos seres animalizados, através da união entre corpo, órgãos materiais e espírito. Kardec, ele faz uma divisão dos seres em três grupos. Os seres inanimados, né, somente matéria, sem vitalidade e sem inteligência, seriam as rochas, os minerais. Os seres animados não pensantes, que é o exemplo dos vegetais, a matéria, a vitalidade sem inteligência, e os seres animados pensantes, onde há a matéria, a vitalidade e o princípio inteligente. É esse princípio inteligente que nós vamos trabalhar aqui e mostrar que ele está presente também nos animais. Aí só falando do reino mineral, né, que é formado por tudo aquilo que não possui vida, como a água, o solo, os gases, os minérios e as rochas.
Veja só, os animais, eles possuem, regra geral, o instinto, não é? Que é uma espécie de inteligência não racional, que não raciocina. Durante muito tempo se pensou que os animais possuíam apenas o instinto, o que, principalmente para quem tem animal doméstico, sabe que não é verdade. Que os animais, eles têm também uma forma de inteligência que se manifesta além do mero instinto. Não é? Quem tem cachorro sabe de histórias. Eu mesmo tinha um Golden Retriever que ele aprendeu a abrir a porta na minha casa. A gente morava no sertão, a gente fechava a porta para ele não entrar, e ele percebeu que havia um trinco na porta, e ele ficava em pé e começava a bater com a patinha, até que a porta abrisse. Isso é uma manifestação de inteligência, porque havia 2 outros cães que não conseguiam, não faziam isso, mas ele ia e fazia. Bom, em regra, não cabe falar em livre-arbítrio com relação aos animais, pois lhe falta o atributo da razão. Ou seja, aquela autoconsciência de si mesmo, a consciência de estar fazendo o certo ou o errado. Em regra, é por isso que se diz que os animais, eles não espiam, por lhe faltar esse atributo. Mas é importante, e Emmanuel coloca isso, não é, que os animais, eles sofrem muitas vezes justamente para que progridam na cadeia evolutiva. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre ela. Os animais possuem uma inteligência, sim, ainda que limitada a satisfazer as suas necessidades materiais mais imediatas. Além de possuírem formas... Opa, adiantei um pouquinho. Além de possuírem formas de comunicação entre eles. Isso está nas questões 593 e 594 do Livro dos Espíritos. Não obstante isso ser um assunto que haja algumas polêmicas ainda a respeito disso na doutrina, mas até com estudos científicos que já existem hoje, tanto nos cães como nos chimpanzés, os animais, eles possuem formas de comunicação, sim, não é? E isso é uma manifestação de inteligência. E quando o Livro dos Espíritos coloca que o espírito, ele é um atributo essencial dele, é a inteligência, a gente precisa parar e pensar um pouco, não é? Se os animais não possuem também um espírito, se eles não possuem esse princípio de inteligência. Precisa refletir um pouco a respeito disso. Porque, principalmente, a Igreja Católica, durante muito tempo, ele se pregava que os animais, eles não tinham alma, porque lhes faltava inteligência. E é interessante isso, se a gente for fazer um paralelo histórico, porque se usava o mesmo argumento em relação ao negro para justificar a escravidão, de que o negro, ele não teria alma. Portanto, não era, entre aspas, pecado escravizar. Por isso que durante muito tempo a Igreja Católica Romana conviveu com a escravidão em alguns países, como no Brasil. Não que todos os religiosos concordassem, mas um argumento que justificava e fazia com que muitos dormissem tranquilos, muitos senhores de escravos, era esse. Bom, eles não têm alma, então a gente está mais ou menos tranquilo. E com relação aos animais, hoje em dia a gente vê que existem formas de manifestação, que os chimpanzés, há estudos científicos comprovando que eles são capazes de aprender alguns sinais da língua surdo-muda, de se comunicar através de gestos, e de que algumas espécies de pássaros também emitem sons que equivalem a uma forma de comunicação entre eles. Diante de tudo isso, né, a gente deve reforçar 2 ensinamentos do Livro dos Espíritos, a questão 589 e a 609, que nada na natureza acontece de uma hora para outra. Tudo na natureza é uma transição permanente. Tudo se encontra interligado. E o que é que a gente quer dizer com isso? É que os animais possuem um princípio de inteligência, que na minha interpretação é um espírito, e que eles fazem parte também da nossa cadeia evolutiva. E que em determinado momento, alguns desses animais, já em corpos mais evoluídos do reino animal, alguns desses espíritos, vamos chamar assim, que habitam o corpo de animais, vão sofrer uma transição gradativa até chegar no espírito humano. É essa a mensagem que o Livro dos Espíritos nos traz. Não quer dizer que todo animal um dia vai virar um ser humano.
mas que nós outrora, no início mesmo, quando o Livro dos Espíritos diz que não cabe a gente sequer imaginar a respeito disso, um dia ocupamos um corpo de um animal que evoluiu, o espírito, até adquirir a humanidade, o sentido de humanidade. Se a gente for ver o estudo de Charles Darwin, que é contemporâneo de Allan Kardec, no século XIX, ele coloca justamente isso. Não foi de uma hora para outra, e nós sabemos disso, que Adão não foi Deus sempre ele, mas não foi ele que naqueles 7 primeiros dias criou Adão e da costela fez Adão do barro e da costela de Adão criou Eva. O ser humano, ele vem de um processo onde determinados primatas, a partir de um elo de ligação que é o Australopithecus, um desses primatas começou a desenvolver uma inteligência mais do que outros. E é a partir daí, e aí é que é bonito a presença de Deus nessa união entre ciência e religião, é que começa a se desenvolver o espírito humano. E isso não se deu por acaso. E também não se deu de uma hora para outra. E se não aconteceu de uma hora para outra, é porque vem de uma cadeia evolutiva. E se é de uma cadeia evolutiva, é porque o animal ele possui também esse atributo de inteligência, que o próprio Livro dos Espíritos diz que os animais possuem esse princípio de inteligência, que sobrevive à perda do corpo físico. Eles ficam, inclusive, na erraticidade, acompanhados, orientados por outros espíritos humanos, que o processo reencarnatório no animal muitas vezes é imediato, mas nem sempre. Tanto que se vocês consultarem a obra de André Luiz, vocês vão ver narrativas de animais em algumas regiões espirituais onde André Luiz vivenciou algumas situações. Bom, vamos seguindo em frente. A questão do princípio inteligente dos animais, que eu acabei de falar para vocês. Reforçando o que eu disse, isso não é uma conclusão da minha cabeça. Eu tirei a partir justamente da interpretação do Livro dos Espíritos. Questões 597 e 597A. Os animais possuem um princípio inteligente que sobrevive à matéria, uma espécie de alma e espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Após a morte, conservam a sua individualidade, embora não tenham consciência de si mesmos. Está lá na questão 598. A alma dos animais fica na erraticidade, guiada por espíritos humanos que orientam a sua própria encarnação. Questão 600 do Livro dos Espíritos. Então isso tem uma consequência muito grande. No mínimo exige que o ser humano tenha olhos diferenciados quando se tratar do animal. Exige um comportamento nosso de respeito, não é? Uma questão ambiental, de respeito ao meio ambiente e de respeito ao animal, enquanto ser que detém um princípio de inteligência e justamente por isso é um ser senciente. O que seria isso, senciente? Ou seja, capaz de sentir e interpretar determinadas situações, seja de alegria, seja de sofrimento. Esses dois autores que tratam muito desse tema no plano da doutrina espírita, um deles já desencarnou, que é o Marcel Benedetti, ambos veterinários, Irvênia Prado continua aqui no plano físico. Não é? Dizem expressamente que os animais não seriam espíritos errantes, mas podem ser vistos na erraticidade na companhia de espíritos humanos. Não são errantes porque não ficam na erraticidade sozinhos, eles precisam de algum espírito humano para lhes orientar. O espírito dos animais e dos homens provém do elemento inteligente universal. Está na questão 606 do Livro dos Espíritos. Se a gente entender que Deus não criou o homem de uma hora para outra, que isso foi gradativo, a gente aceita com mais facilidade que a humanidade, o ser humano, ele surgiu de uma forma gradativa. E que cada um de nós, enquanto espíritos, originários do elemento inteligente universal, passamos em algum momento da nossa existência de várias e várias reencarnações. Passamos, evoluímos de um corpo animal para um corpo humano. Não se trata de uma regra absoluta, não há hierarquia, não quer dizer que a gente tem que ter sido primeiro uma barata, depois um carneiro, depois um cachorro, depois um chimpanzé.
Não há uma regra específica. Mas que essa evolução aconteceu, aconteceu de uma forma gradativa. Uma outra questão importante. A questão dos animais serem sencientes exige de nós esse respeito a eles. E justamente é essa interligação que faz com que a doutrina espírita também deixe claro, os espíritos respondem isso, que não é possível a mentepsicose. O que é a mentepsicose? É justamente o que algumas doutrinas, principalmente de matriz orientais, acreditam. Ou seja, que é possível uma regressão. Da mesma forma que você um dia o seu espírito habitou um corpo de um animal e você hoje é um ser humano, você pode, de acordo com a sua conduta na vida, voltar a reencarnar no corpo de um outro animal, de uma barata, de uma cobra, de um javali, de um touro. Isso é o que algumas doutrinas orientais, como a doutrina Hare Krishna, prega. É a mentepsicose. Para o espiritismo não existe involução. A marcha é sempre para frente. Então, se seu espírito evoluiu ao ponto de se passar do estágio animal para o estágio da humanidade, você não vai regredir. Isso vale tanto do ponto de vista moral, aquilo que a gente aprende hoje, a gente vai levar para outras vidas. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas fulano é tão bom, tão amadurecido, não é? E não tem uma explicação num primeiro momento racional para isso. Mas esse amadurecimento justamente são os reflexos de outra vida. Que a gente, apesar de passar pelo estágio de esquecimento, mas a gente mantém, por intuição, aquilo que aprendeu em outras vidas. Por isso que algumas pessoas são mais amadurecidas do que outras, porque além da experiência nessa própria encarnação, existem outras situações, né, de outras vidas que a gente leva e que não se lembra, mas tem a intuição daquilo. A mesma regra vale de um plano geral para justificar porque que a doutrina espírita não acredita na mentepsicose. De que você não evolui, você evolui. É sempre uma marcha para a frente. Reforçando o que eu disse, olha, o livro dos Espíritos não diz haver um momento exato em que isso ocorre, pois em princípio as espécies animais não estão encadeadas de forma hierárquica entre si. Mas a verdade é que o chimpanzé é um parente muito próximo nosso. Eles possuem formas de comunicação. Como eu já disse, eles são capazes de aprender linguagens de sinal. O princípio inteligente dos animais sofre uma transformação gradativa, até se transformar em um espírito humano. É isso que eu estou defendendo aqui. É isso que, à luz da interpretação do livro dos Espíritos, que é claro, eu não sou dono da verdade, mas a leitura que eu faço e que convido os irmãos a fazerem também em casa e tirarem suas próprias conclusões. A leitura dessas questões trazidas por Kardec nos fazem chegar a essa conclusão. De que esse princípio inteligente dos animais sofre uma transformação gradativa, até se transformar em um espírito. Reforçando, não quer dizer que todo animal, que a galinha que a gente vê, as tartarugas, os insetos, todos, a gente vai imaginar, poxa, esse um dia vai ser um espírito humano. Não. É uma questão, alguns desses sim, vão progredindo dentro de uma marcha, até passarem por espécies animais mais evoluídas e até chegar ao espírito de um ser humano. O princípio inteligente dos animais, depois de passar por várias existências, chega em nosso planeta, ou talvez em outros, podendo aperfeiçoar-se ao ponto de transformar-se em um espírito humano. Isso está na Revista Espírita de março de 1860. E isso está na internet. Tem um site que eu esqueço o nome, que tem todos os exemplares digitalizados da Revista Espírita. Qual? IPIAC? Todas as revistas espíritas. Eu acredito que foi nesse que eu consegui. Marcel Benedetti. Os animais evoluem até do ponto de vista moral, ainda que de forma gradativa. Os animais conforme o espiritismo. E tem também o espírito Charlet, um depoimento dele na Revista Espírita de julho de 1860. Expiação e os animais.
E aí tem um tema interessante, porque tudo isso que eu estou dizendo, gente, tem uma consequência. A nossa conduta, a forma como a gente vai tratar os animais, a questão da alimentação da carne animal, a questão da eutanásia e os animais, a questão da crueldade com relação aos animais. Isso exige de nós, principalmente espíritas, uma postura diferente. Não estou aqui fazendo uma pregação radical, não estou dizendo isso, estou dizendo apenas que a gente precisa pensar, repensar o nosso modo de ver os animais. Seja porque sabemos que ele tem um princípio inteligente, que eles têm, seja porque sabemos que eles, e isso é científico, eles são seres sencientes, como eu já disse, ou seja, capazes de sentir e interpretar determinadas sensações, seja de dor, seja de alegria. Os animais não espiam por lhes faltar consciência moral dos seus atos, já dissemos isso aqui. Porém, sofrem para evoluir, para crescerem na escala evolutiva da espiritualidade. Aí só trazendo essa citação de Emmanuel, né? A dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física no homem, acrescida de dor moral, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Só reforçando essa questão espiritual dos animais, inclusive o próprio Divaldo, ele conta uma história interessante sobre isso. Ele conta que foi visitar um determinado casal, numa dessas andanças, né, pelo mundo que ele faz aí como grande apóstolo, né, na divulgação da doutrina espírita, e ele entrou numa casa e de repente veio um cachorrão grande em cima dele, ele deu um grito, ai, 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 ficou apavorado, e o casal, Divaldo, o que é que houve? Não, tira esse cachorro de cima de mim, mas Divaldo não tem nenhum cachorro em cima de você. E ele diz, não, mas tem sim um pastor alemão, tira ele de mim, eu tenho medo e tudo. Aí o casal, não é, principalmente a senhora da casa, começou a chorar, porque disse, não, realmente nós tivemos um pastor alemão que morreu já faz quase 2 anos, e eles associaram que essa imagem que foi, esse espírito que foi para cima de Divaldo, e realmente era o espírito do pastor alemão que continuou vinculado àquela casa. A afeição à família era tão grande que ele continuou vinculado àquela residência. A questão da mente é psicose, né? A gente já falou sobre isso, que o ser humano não evolui, mas evolui. Uma questão importante, né? Justamente já trabalhando aí, a gente falou o fundamento e vamos falar um pouco sobre os efeitos disso, as consequências. Comer ou não comer carne animal? A resposta sobre isso está na questão 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Aí veja o que é que a espiritualidade superior responde a Kardec. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Veja que a espiritualidade superior foi sábia. Ela não chegou e vedou, não disse, você não pode comer carne animal, é contra a lei de Deus. Não. A gente sabe que há uma questão cultural aí envolvida, que isso é um processo. O que é o ideal? E que a gente vê pela leitura de outras obras de espíritos superiores, como Emmanuel. É que você não comesse carne animal, principalmente de alguns animais mais evoluídos, como os mamíferos. No caso aí a carne bovina, a carne suína. O ideal seria isso. E Emmanuel bate muito nessa tecla, apesar de Chico Xavier nunca deixou de comer carne. Eu vi até um depoimento de Divaldo sobre isso. Tanto Divaldo como Chico, Divaldo ainda hoje come carne. E não quer dizer que você esteja cometendo uma falta. O que é que a gente tem, e aí vamos para os fundamentos que a gente trabalhou. O que a gente, enquanto espírita e cristão, tem que pensar é evitar alguns excessos que o ser humano faz. Porque a carne, o animal, ele tem uma função também de utilidade e necessidade. Ok? Tudo bem. Mas algumas situações, como por exemplo, apenas para o mero deleite humano, como a morte de determinados filhotes de mamífero, a questão do leitão, que é um filhote, né? Submeter aquele filhote a um sacrifício de ser sacrificado apenas para que se tenha uma degustação de uma carne mais pura e gostosa. Isso vale também ao cabrito, ao filhote de bode, principalmente, se diz que quanto mais novo, melhor. Então, é esse tipo de sofrimento que pode ser evitado.
A questão do baby beef, né? Que também é do bezerro que é retirado da vaca, pouco tempo depois de nascer e sacrificado ali. Então, eu acredito em uma posição minha, não sou dono da verdade, cada qual tem um tribunal da consciência, mas acho que esse tipo de carne deve ser evitado, num primeiro momento, para que depois chegamos até num estágio mais avançado. Esse tipo de situação, né? Aquela carne que é o Angus, que o boi é criado num espaço pequeno, sem se exercitar, para que não crie músculo e a carne fique a mais macia e saborosa possível. Então, esse tipo de situação, penso eu, pode e deve ser evitado. A carne de alguns filhotes, apenas para deleite do palatar humano, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. À luz de toda essa bagagem que a gente tem, principalmente sabendo que o animal é um ser senciente. Há alguns documentários sobre isso, acredito que alguns já devem ter assistido. Um deles é A Carne é Fraca, está no YouTube, que é impressionante. Eu não sou vegano, tá certo? Não vou dizer, não sou vegano, como carne vermelha. Tenho procurado diminuir. Mas é impressionante a imagem do boi indo para o sacrifício, no matadouro. Ele percebe, ele sente. O porco, que é um animal muito inteligente, inclusive em alguns países é usado como animal de estimação. Algumas espécies de porco. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso, também lutar para que o animal, o abate do animal seja feito da forma mais, entre aspas, humana possível, evitando dois sofrimentos desnecessários. Isso é uma coisa que o Ministério Público, durante um tempo, exigiu muito aqui em Pernambuco, porque os senhores sabem, o boi, em alguns lugares, era morto à marretada. Uma morte que não ocorre imediatamente. Era não sei quantas pancadas na cabeça para o boi tombar e morrer. Imagina o sofrimento que provém disso. Bom, essas são reflexões que a gente não pode deixar de ter, tá certo? É claro que eu num debate recente com pessoas de religiões veganas, né? Os Hare Krishnas são veganos, eles são muito radicais nesse sentido. Né? Eles não aceitam, eles realmente não comem carne, não só carne, mas qualquer produto de origem animal. O ovo eles não comem também, por entender que é produto da menstruação da galinha, eles não comem. Mas isso, para a gente mudar isso hoje na humanidade, considerando a própria indústria que existe, os empregos que estão envolvidos, isso tem que ser uma coisa gradativa. Entendo eu que um discurso muito radical enfraquece e fortalece o discurso daqueles que veem o animal como mera coisa. E não pode ser assim. Né? Principalmente aqueles que já têm... Quem é que daqui tem algum animal de estimação em casa? Pronto, então vocês imaginam que vocês já sabem que aquele animal é especial. Ele não é... E certamente vislumbram manifestações de inteligência. Não é? E aí é aquilo que eu coloco, olha, porém, embora o consumo de carne é por uma questão até de sobrevivência, alguns atletas precisam comer carne de origem animal. Steve Jobs, não é que, para quem acredito que todos saibam, mas só para reforçar, o fundador da Apple, Steve Jobs, ele teve câncer de pâncreas e ele era vegano, ele tinha isso como princípio da vida dele. Mas ele poderia ter evitado o desenvolvimento. Num determinado momento do tratamento dele, era importante que ele comesse proteínas de origem animal. E ele foi muito radical e não comeu. Então, talvez ele tivesse, talvez até prolongado a vida física dele, em razão disso. Então, algumas situações, né, alguns atletas precisam comer produtos de origem animal. E a gente mesmo não pode cortar de uma hora para outra, não. Né? Tem que ter toda uma orientação médica também nesse sentido. E aí é o que eu coloco, né? Devemos nos privar de prazeres inúteis, evitando o consumo de carne animal, a fim de aliviar o sofrimento deles. Espíritos superiores, como Emmanuel e Irmão X, recomendam a não ingestão de carne de animais, substituindo-os gradativamente por vegetais e laticínios. E Vênia Prado lembra disso, e há estudos, inclusive na Universidade Federal de Santa Catarina, mostrando que a pecuária seria a grande responsável
pelo desmatamento e pelos danos à camada de ozônio do nosso planeta. Os desmatamentos que são feitos, não é, para que exista pasto para o boi, então se derrubam muitas florestas. E também é o seguinte, quando mata-se o boi, ele expele alguns gases. E esses gases vão para a camada de ozônio e causam danos. Eu tinha colocado aí também a opinião de Chico Xavier sobre isso, do programa Pinga Fogo. Mas aí houve um problema com o som aqui da casa, não vai ser possível exibir. Mas o que Chico diz é exatamente mais isso que diz o Livro dos Espíritos, que isso tem que ser uma coisa gradativa, que a gente deve evitar o sofrimento inútil, que há o consumo da carne animal, ele sempre tem que estar aí ligado ao binômio utilidade e necessidade. A gente não pode ter só pela questão do prazer em si. Tem que ter utilidade e necessidade. A gente precisa refletir um pouco sobre isso. Então, eu depois que comecei a estudar esse tema, eu fico, algumas situações mesmo, eu sempre gostei muito de carne de bode, né? Então, às vezes eu fico com drama na consciência. E fico pensando, né? Esse bode veio de onde? Hoje eu procuro saber de onde vem essa carne. Às vezes você vai para um determinado restaurante, não, baby beef, não, então eu não quero, baby beef eu não quero. E a gente vai procurando substituir, claro que isso, como eu já disse, é uma questão pessoal de cada um, mas a gente, até na forma de tratar também um animal, precisa dar essa contribuição para esse clima de harmonia e de respeito que devemos ter, né, pelas espécies animais. Principalmente, reforça as espécies animais mais evoluídas, como os mamíferos. Entramos aí numa parte aí, que aí é a questão da proteção jurídica dos animais. Existe a questão de um direito, está na nossa Constituição, direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que nós devemos preservar nossa fauna e nossa flora, que nós não devemos submeter os animais à crueldade. Inclusive a lei que trata da utilização dos animais para experimentos científicos, essa lei deixa muito claro isso, que você só deve usar a eutanásia na última circunstância, que no próprio experimento físico você deve evitar ao máximo o sofrimento do animal. Sempre que você puder evitar esse sofrimento, deve ser o caminho. Que se não for possível, se o animal sobreviver, que a eutanásia, como eu disse, é a última saída, e que se o animal em sobrevivendo deve ser doado para instituições que abriguem para pessoas que tenham interesse em criar esses animais. A questão da eutanásia no animal não é uma coisa simples. Eu já passei por uma experiência, tive que fazer uma eutanásia num cachorro meu. É muito difícil, não é uma coisa simples. O dono que acompanha sabe disso. Não era um cachorro muito querido, que eu tive que acompanhá-lo até o fim, não deixei ele sozinho, mas ele estava com uma doença grave. Resistimos até onde pudemos, né, mas o cachorro realmente já estava numa situação muito difícil. E eu, enquanto espírita, refleti, pesquisei. Devemos fazer eutanásia no animal? Caberia a mim dar um ponto final à vida dele? Eu pesquisei bastante sobre isso, li alguns textos. O que se diz é o seguinte, é que, em regra, como os animais não espiam, em situações para garantir a saúde pública, para o próprio bem-estar do animal, estaria justificado a eutanásia. É claro que, de acordo com cada um de nós e com a própria evolução do animal, a gente reflete sobre isso. Porque há uma diferença, né? Que o ser humano tem aquela necessidade. Por que a gente não pode fazer eutanásia? Não deve fazer eutanásia num ser humano. Porque aquela pessoa pode estar dentro do projeto espiritual dela, passar por aquilo. Não cabe a nós fazer o papel de Deus. No animal, uma certa flexibilidade, embora a gente, principalmente quando você passa a ter um animal doméstico, aquele animal desenvolve muitas habilidades, muitos sentimentos. Então, você precisa avaliar se é o caso ou não, refletir bastante, conversar com pessoas da área e tomar a decisão. Uma questão importante aqui também, que a gente tem que tratar, fazendo só um link aí da questão espírita com a questão científica, o nosso Código Civil trata o animal como coisa, não é?
como bem que pode ser vendido, incorporado. Ano passado, o Código Civil da França, ele já evoluiu um pouco mais. Ele passa a tratar os animais, como eu disse a vocês no início, como seres sencientes. Então, o animal, cada animal passa a ter um valor único, próprio, a ser avaliado em cada situação concreta. Eu defendo que precisamos evoluir ainda mais para entender que em algumas situações o animal não é um mero objeto, mas sujeito de direito. E que a proteção não é em favor do dono, mas em favor do próprio animal. Quando você luta para que um determinado animal não passe por determinado sofrimento, o principal beneficiado não é o dono ou o proprietário ou o zoológico que cuida daquele animal, mas o próprio animal em si. Então a gente, com o tempo, espero eu, a nossa sociedade há de evoluir a nossa legislação para tratar em algumas situações o animal não como objeto, mas sim como sujeito de direito. Já é esse precedente do Código Civil francês e existe uma tese aprovada no último Congresso Nacional do Ministério Público também nesse sentido. E que em algumas situações os animais devem ser vistos não como objeto, mas como sujeitos de direito. Já vimos isso em determinadas situações, o Parlamento da França. Aí eu falo aí da nossa lei de proteção, né, da flora e da fauna, que aí são as consequências, né, também do animal, do princípio inteligente dos animais, da gente respeitar aqueles espíritos ali em potência que existem no animal e de evitar a crueldade, acima de tudo a crueldade e o sofrimento desnecessário para as espécies animais. Já falei um pouco sobre isso é uma parte mais jurídica. Só para lembrar a vocês, olha, que a resolução 1027 do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, ela proíbe o corte de cauda em cães, apenas para fins estéticos, e também o corte de unha, a amputação de unha em gato. Então, algumas raças que a gente se acostumou a ver, com rabinho curtinho, como é o caso do Rottweiler, do Doberman, com aquela orelha pontuda, o dog alemão, não pode mais. Se tem alguém fazendo, é irregular. Porque o Conselho Federal de Medicina proíbe. O mero corte, somente para fins estéticos, não é mais possível no Brasil, acompanhando o que já acontecia em alguns países da Europa. Já falamos da eutanásia dos animais. Tem só uma orientação aqui sobre a eutanásia também do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A questão do bem-estar do animal estiver comprometido, a questão se o animal se tornou ameaça à saúde pública, porque a gente não pode ser egoísta, né? Às vezes nosso bichinho, infelizmente, contrai uma doença que pode prejudicar outras pessoas próximas a ele. Quando o animal se torna um risco à fauna nativa ou ao meio ambiente, o animal for objeto de ensino ou pesquisa, isso é polêmico. E o tratamento representar custos incompatíveis. Quando ele for objeto de... Isso também é polêmico, olha, o tratamento representar custos incompatíveis. Infelizmente, às vezes o animal até tem chance de cura, mas a família é tão pobre que não tem condição. O ideal seria que o Estado tivesse alguma entidade que pudesse abrigar aquele animal, em vez da gente fazer pura e simplesmente a eutanásia dele. A gente coloca a questão da eutanásia, inclusive, no Livro dos Espíritos, né? A questão 734. Não é? Em seu estado atual, tem um homem direito ilimitado de destruição dos animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Veja que o Livro dos Espíritos já diz isso, desde 1859, né? 59, 60, na primeira e segunda edição dele. Sempre está atrelado a questão da vida do animal, a questão da necessidade e segurança. Então, por exemplo, às vezes a gente mata um mosquito. Está justificado? Tá, porque aí você tem a questão da segurança, né? Sua própria saúde e a necessidade também. E assim no dia a dia, não é que você não possa jamais matar um animal, mas faça isso de uma forma justificada. A morte gratuita até de uma formiguinha seria injusta. Mas se essa formiga vai picar um filho seu, ou se é uma situação que você teria que
Aí tudo bem, mas se está passando uma formiga e eu vou lá e mato, aí não, né, gente? Bom, já estamos aí na reta final. Esse também é um tema muito polêmico, né? O que é que diz o Espiritismo a respeito da prática de sacrifício por outras religiões? Porque é interessante que algumas religiões veganas, elas não comem carne, mas elas admitem o sacrifício. De algumas religiões, geralmente de matriz afro, matriz africana. E aí a gente precisa saber se isso estaria dentro desse binômio, né? Necessidade e segurança. O Livro dos Espíritos é bem direto nesse sentido, que Deus, né? Se ele, Deus, sendo onipotente e bom, jamais ficaria satisfeito com o sacrifício de uma vida em seu benefício. Isso foi uma questão que a humanidade evoluiu. As antigas tribos sacrificavam, às vezes, até seres humanos. Mas que se evoluiu e não há necessidade disso. Mas algumas religiões afros fazem isso ainda. E o ideal é que isso fosse gradativamente, a gente precisa respeitar a religião de cada um, mas o ideal é que isso fosse gradativamente substituído para uma doação de caridade, por exemplo. Né? Em vez de matar um animal, doar aquele animal vivo para alguma instituição onde ele pudesse ter alguma utilidade. Né? Se fala muito que a Constituição assegura a liberdade de crença nesse sentido, né, do sacrifício de outros animais, mas ao mesmo tempo a Constituição também assegura que não deve haver crueldade, né, com os animais. Ela diz que é também um dever do cidadão respeitar a flora e a fauna e não submeter os animais à crueldade. Então é possível conjugar aí esses dois direitos. Então, meus queridos irmãos, eu já chego aí ao final da palestra. Espero não ter cansado a paciência de vocês. Considero esse tema um tema relevante. A questão da visão espírita sobre os animais. É um tema que há alguma certa polêmica sobre isso, mas que na minha interpretação é muito claro que os animais possuem um espírito. O princípio de inteligência é espírito. É atributo essencial do espírito. E se isso sobrevive à perda do corpo físico, é que eles têm sim um espírito. E que gradativamente esse espírito está dentro do processo de cadeia evolutiva e que em algumas situações esse espírito animal ele evolui, progride até o ponto de se tornar um espírito humano. Eu agradeço a atenção de vocês e deixo essa frase de Chico Xavier, que eu achei muito bonita, muito importante. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Muito obrigado a vocês pela atenção. Uma boa noite. Excelente 2016. Paz e saúde em Cristo Jesus hoje e sempre. Muito obrigado. Alguém quer fazer a prece? Sou eu mesmo? Pois não. Dá tempo ainda? Acho que dá. Não, não. Pode cortar. Não pode amputar. 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 É. Porque tem algumas pessoas, para não ter o trabalho de ficar cortando sempre, amputa a unha. Como também está proibido a cirurgia para retirada das cordas vocais do cão, para ele não latir. Isso é proibido. É esse tipo de crueldade que a gente precisa evitar. E se perguntarem por quê? Porque os animais são seres sencientes e a gente não pode estar fazendo uma crueldade gratuita. Não, castrar não há um problema. Em princípio não há problema, até por uma questão de controle, né? E uma questão de evitar que haja novas ninhadas de determinadas espécies que elas fiquem abandonadas, né? Ele foi feito, mas o ser humano também. Se fosse assim, a gente ia dizer, não pode mais prevenir filho. A gente voltaria àquela visão da Igreja Católica antiga, né? Fomos feitos para procriar, mas você pode disciplinar essa energia. Porque você tem que, entendo eu, né, que é uma questão aí
de ver a questão da própria segurança do animal. Ele foi feito para procriar, mas ele vive sem procriar. Ele vive. Ele tem uma vida boa, uma boa qualidade de vida, vive feliz. Agora, se você começar também, porque isso vai muito da responsabilidade do criador. Você vai, a minha experiência que eu tenho mais é com cachorro. Aí você vai fazer várias ninhadas. É bonito o filhotinho ali de cachorro. Quem vai criar? Porque tem 7 cachorros, às vezes, que vêm em uma ninhada. Aí as pessoas, às vezes, fazem assim de uma forma aleatória, aí saem doando sem muito critério, ou abandonam na rua. Então, às vezes, a castração, ela ajuda muito nesse sentido. E tem um outro problema, o cachorro na rua, infelizmente, ele termina, muitas vezes é recolhido pelo município, e vocês sabem que, infelizmente, o canil municipal, eles ficam um tempo ali. Se não aparecer um dono, eles são eutanasiados. Eles não ficam criando. Era até esqueci até de falar sobre isso, mas era uma forma de tentar, de certa forma, mudar essa cultura, mas a verdade é essa, é que os canis municipais, eles recolhem os cachorros da rua, eles têm um prazo. São 48 horas, eles ficam ali e depois eles matam os cachorros. Então a castração, ela ajuda muito nesse sentido, para evitar esse sofrimento aí desnecessário, né? Eu, em princípio, vejo dessa maneira. Acho que já estamos aí, mas teria mais alguma pergunta? Não. Então, meus irmãos, vamos fechar os olhos, né? Levar o pensamento a Deus. Agradecer ao Senhor Jesus pelo dia de hoje, por estarmos aqui, juntos, pensando, refletindo essa doutrina que nos ajuda a melhorar como pessoa, nos ajuda a crescer espiritualmente. Senhor Jesus, nos auxilie a compreender melhor o papel dos animais em nossa vida. Nos auxilie a respeitar mais o meio ambiente, a respeitar mais os animais e a entender que estamos todos entrelaçados numa grande cadeia, num grande ecossistema universal. Assim agindo, Senhor, certamente faremos e daremos a cada dia uma contribuição para um mundo melhor, um mundo mais harmônico, um mundo, enfim, melhor de se viver para a espécie humana e para a espécie animal. Senhor Jesus Cristo, agradecemos mais uma vez a oportunidade e pedimos autorização aos guias espirituais desta casa para encerrar os trabalhos de palestra no dia de hoje. Assim seja.